Bom, o que me motivou fazer essa aula, primeiro é porque teve agora recentemente dois casos aí de colesteatoma que chegaram no pronto-socorro, né? E o segundo é que eu acho que o colesteatoma de conduto auditivo externo, ele é tentar entender a fisiopatologia desse tipo de colesteatoma pode nos ajudar a entender a fisiopatologia do colesteatoma de orelha média, visto que aquela explicação tradicional de pele no ambiente mucoso, né, da retração timpânica, do colesteatoma adquirido primário, ela não vai ser o suficiente para justificar o desenvolvimento desse tipo de colesteatoma. A primeira descrição do colesteatoma de conduto auditivo externo foi de 1850, que, por esse autor Tondi, que na época descreveu como molusco contagioso, mas já era, na verdade, a primeira descrição de colesteatoma de conduto. Em 1874, o termo queratose obliterante apareceu pela primeira vez na literatura. Em 1893, o termo colesteatoma de conduto auditivo externo foi pela primeira vez descrito. A queratose obliterante e o colesteatoma de conduto auditivo externo foram tratados como a mesma entidade clínica até 1980, quando Piper Gerdes e colaboradores fizeram uma descrição mais detalhada, separando as duas doenças como duas entidades clínicas distintas. E até o ano de 2020, nós temos 26 trabalhos publicados com um número maior do que 10 pacientes, né, de colesteatoma de conduto auditivo externo, sendo desses a maioria dos trabalhos publicados nos últimos 12 anos, né, até 2006 apenas 8, e aí depois que vieram a maioria dos trabalhos. O colesteatoma de conduto é definido como uma lesão tumoral benigna, primária do conduto auditivo externo, e que é caracterizada por um epitélio escamoso estratificado com acúmulo de queratina esfoliada, né? Sendo muito comum a presença de periostite, osteite e necrose óssea adjacente à lesão. É uma doença de incidência extremamente rara, então ela equivale a 0,19 a 0,3 a cada 100 mil pessoas por ano. Num serviço de otologia, 1 a cada 1.000 casos novos de otologia equivalem ao colesteatoma de conduto. E comparado com a incidência do colesteatoma de orelha média, para cada um colesteatoma de conduto, nós temos 60 casos de colesteatoma de orelha média, né? E é uma doença mais comum em homens e acima de 50 anos. Em relação à fisiopatogenia, primeiro é importante essa primeira diferenciação, né, dos colesteatomas idiopáticos e dos secundários. Dos idiopáticos, nós temos alguns fatores de risco, algumas hipóteses, né, fisiopatológicas para o desenvolvimento da doença que eu vou falar mais à frente. Dos secundários, é mais fácil de entender o porquê que o colesteatoma aconteceu. Então, você pode ter o colesteatoma secundário, algum tipo de estenose do conduto, né? Isso pode ser desde uma atresia congênita, ou casos de exostose, osteomas de conduto, ou de displasia fibrosa, outras doenças que promovam esse tipo de estenose. Também é descrito o colesteatoma em casos de pós-operatório, então pós-operatório de timpanoplastias, ossicloplastias e mastoidectomias. Também pós-traumáticos, mas aqui o pós-traumático é de trauma do tipo fratura mesmo de osso temporal, um trauma identificável do ouvido, que depois pode gerar o desenvolvimento do colesteatoma. Fatores que levam à obstrução do conduto, né? Por exemplo, um granuloma de corpo estranho, ou alguma lesão verrucosa, algo que obstrua totalmente o conduto. Também condições inflamatórias, né? Algumas doenças inflamatórias que levem ao edema do conduto auditivo interno. E também o colesteatoma de conduto ocorre em pacientes pós-radioterapia, né? Então, isso leva a um processo de endaterite, de osteoradionecrose, muitas vezes com colesteatoma associado. E também pós-remissão de histiocitose, né? Pós-tratamento de quimioterapia, também pode levar ao desenvolvimento do colesteatoma. Em relação aos colestatomas idiopáticos, existem algumas hipóteses para sua formação, né? Inicialmente foi aventado que poderia haver uma redução ou ausência da migração epitelial do conduto auditivo externo, tá? Mas isso é uma coisa controversa. Então, Makino e Yamatsu, em 86, publicaram esse primeiro trabalho. Então, eles realizavam umas pontas, marcavam com pontinhas de tinta na membrana timpânica e fotografava, faziam
fotografia dessa otoscopia e comparavam algumas semanas depois para ver onde essas marquinhas de tinta estavam. E esses autores encontraram uma diminuição da migração epitelial do conduto dos pacientes com colestatoma auditivo externo. Porém, um trabalho muito semelhante que foi realizado em 2008 não encontrou mais essa diferença. Então, por isso que parece que, se isso for uma explicação, é para poucos casos e não para a maioria dos casos de colestatoma primário, né? O colestatoma idiopático, digamos. Uma hipótese mais sustentada é que microtraumatismos crônicos no conduto auditivo externo poderiam levar ao desenvolvimento do colestatoma. Então, lembrando que a região mais medial do conduto, né, a pele é extremamente fina e fica acima do osso. Então, traumatismos nessa região ou na junção osteocartilaginosa poderiam provocar um processo de periosteite e osteonecrose. Isso levaria a uma proliferação e invasão do osso afetado por epitélio escamoso. Então, existem pacientes, existe esse relato mesmo em alguns trabalhos de pacientes que tenham um microtraumatismo crônico do ouvido ou pacientes usuários de prótese auditiva. E uma hipótese também muito importante é que a alteração de vascularização é que, de alguma forma, propiciaria a formação do colesteatoma. Isso pode ser afirmado, pois nós sabemos que o colestatoma de conduto é mais frequente em idosos, né, que possuem uma vascularização deficitária. Ele ocorre após casos de radiação, né? Então, por exemplo, aqui nós temos um trabalho que foi feito com pesquisa de colestatoma de conduto em pacientes que foram submetidos à radioterapia por carcinoma de nasofaringe. E cerca de 1,8% desses pacientes desenvolveram colesteatoma depois de um tempo. Então, realmente, a microangiopatia, né, que ocorre nos casos de radiação, pós-radiação, né, também pode levar ao processo do colesteatoma. E já existem alguns trabalhos que mostram um aumento da expressão de fatores de crescimento endoteliais no colestatoma de conduto. Fatores esses que estão presentes em situação de hipoxemia crônica, né? Então, todos esses fatores nos levam a pensar que existe uma questão vascular na etiologia, né, do colestatoma do conduto. E também até 2/3 dos pacientes com colestatoma de conduto são tabagistas, é um achado frequente nessa população. Alguns casos, ou uma outra hipótese de explicação, seriam que existiriam resquícios de arcos branquiais, né? Então, existem relatos de associação do colesteatoma com fístulas e com coloboma auris, né? E talvez essa explicação seja especialmente boa para explicar o colesteatoma do conduto auditivo externo em crianças. Pode ser que provavelmente essa não é uma explicação para todos os colestatomas, mas para alguma parte deles. Essa classificação clínica foi proposta por Rain Nem em 2005, né? E ela é a classificação que tem sido mais utilizada na literatura para classificar os colestatomas de conduto. Então, eles dividem em 4 estágios, né? No estágio 1, o estágio 1 e o 2 são colestatomas bem iniciais. Então, no 1, você teria apenas uma hiperplasia e uma hiperemia, né, do epitélio do meato acústico interno. Tá? No estágio 2, você teria uma inflamação localizada, né, com uma periosteite adjacente. Não teria uma destruição do osso do canal, né? Ele divide em A, quando você tem um epitélio intacto, né? E o B, quando você já tem um defeito do epitélio com exposição óssea do canal. O estágio 3, você já tem uma destruição do osso do canal aditivo, com áreas de sequestro ósseo. E o estágio 4, você vai ter a extensão do colesteatoma para estruturas adjacentes. Então, o M seria mastoide, o S seria com a extensão para a base do crânio e seio sigmoide, o J para a articulação temporomandibular e o F quando você tem uma paralisia facial. Também é descrita uma classificação radiológica, que é um pouco menos utilizada. Então, o 1 seria um tumor limitado à região do conduto auditivo. O 2, o tumor invadiria a membrana timpânica e a orelha média. O 3, você teria uma extensão do processo para as células da mastoide. E o 4 seriam lesões fora do osso temporal.
Então, aqui para exemplificar essa classificação radiológica, né? Aqui no A nós temos um colesteatoma aqui com um corte axial, né? Um material de densidade de partes moles, ocupando o conduto auditivo externo, poupando as células da mastoide, poupando a orelha média, né? E aqui num corte coronal, observamos também o colesteatoma sem erosão do conduto, apenas um preenchimento de partes moles do conduto auditivo externo. No B, nós já teríamos uma progressão do colesteatoma para a região de orelha média, comprometendo a membrana timpânica, né? No C, nós teríamos uma extensão da lesão para as células da mastoide, né? Como nós vemos aqui no corte axial, né? O colesteatoma já erodindo aqui a parede posterior do canal auditivo. Esse também tem uma discreta erosão aqui para a região anterior, né? Da TE. E o C seriam as estruturas adjacentes, né? Então, aqui um corte axial, você vê um colesteatoma com uma erosão importante da região da articulação temporomandibular. O quadro clínico, o principal sintoma é a otorreia, né? Uma otorreia geralmente crônica. Em alguns pacientes, a queixa de otalgia, principalmente na agudização do processo, quando eles procuram pronto-socorro. Em alguns pacientes, é comum a presença de hipoacusia também. E quando o colesteatoma começa a complicar, aí sim, casos de tontura, vertigem, paralisia facial e eventualmente trismo, né? Ou até sinais de complicação central. Mas o mais importante realmente é a otorreia e otalgia. Na otoscopia, nós observamos geralmente uma descamação epitelial e secreção amarelada, né? Uma otorreia amarelada no conduto auditivo externo, sendo mais comum a região inferior a ser acometida pelo colesteatoma, né? Então, como aqui vocês veem a membrana timpânica, a região inferior do conduto já com uma erosão óssea importante e o preenchimento dessa erosão óssea pelo colesteatoma, né? Também nós podemos observar pólipos, eventualmente você pode observar um pólipo ocupando totalmente o conduto auditivo externo, você não vê o colesteatoma, e em alguns casos apenas uma estenose do conduto, né? Aqui é um trabalho que investigou a localização do colesteatoma, então, para os casos de colesteatoma idiopático, quase que 100% acometem a região inferior do conduto, né? E quase 40% tem uma extensão para a região posterior, 31% para a região anterior, e é diferente dos colestatomas secundários, né? Aí realmente a localização já varia bastante, já pode afetar qualquer parte do conduto. A tomografia é o principal exame para confirmação diagnóstica e para o planejamento cirúrgico, para estudo das outras áreas acometidas pelo colesteatoma. Então, aqui nós estamos no corte coronal. Os cortes coronais, eles são especificamente bons para avaliação da erosão da região inferior do conduto, né? Então, se você tivesse que escolher um corte para fazer o diagnóstico de colesteatoma de conduto, peça o coronal, porque vai ser bom para ver essa erosão da região inferior. Então, aqui um corte coronal de ouvido direito. Nós observamos aqui essa erosão da parede, da região mais externa, né, do osso timpanal, e essa área de sequestro ósseo, que é típica do colesteatoma de conduto. Tá? Aqui já uma lesão um pouco maior, que já teve uma invasão de orelha média, também com essa erosão da parede inferior do conduto, né? Aqui também um ouvido direito, a erosão e essas pequenas áreas esbranquiçadas de sequestro ósseo, que também são bem típicas do colesteatoma de conduto, e essa erosão geralmente da parede inferior. Os cortes axiais, que nós temos um colesteatoma bilateral, então aqui o colesteatoma, o corte axial ele é bom para avaliar principalmente a extensão do colesteatoma para as células da mastoide e para a articulação temporomandibular. Então, nesse caso, nós observamos, né, uma erosão aqui da parede posterior do conduto, aqui no corte axial também um colesteatoma que já adentrou dentro da orelha média, tá? Aqui é um corte os cortes mais inferiores, né, dando para observar bem essas áreas de sequestro ósseo, e aqui um outro corte observando o colesteatoma invadindo as células da mastoide. Aqui mais cortes axiais, então uma erosão do osso timpanal na sua parede anterior, indo em direção à ATM. Aqui uma erosão mais importante indo em direção ao mastoide, né? Você já tem quase que uma ausência da cortical óssea aqui, uma invasão do colesteatoma para o mastoide, aqui a mesma coisa, tá? E aqui é um colesteatoma bem maior, que já tem uma erosão importante para a região da articulação temporomandibular. Nós também podemos usar os cortes sagitais, é o que a gente tem menos
que a gente tem menos prática de ver, mas então nesse primeiro corte nós conseguimos ver aqui a articulação temporomandibular, o conduto auditivo externo e a lesão do colestatoma ocupando a região inferior do conduto, com as áreas de sequestro ósseo que são típicas da lesão. Aqui um corte sagital, você tem uma lesão colestotomatosa aqui, e aqui é o facial, saindo pelo forame estilomastoideu, segmento mastoídeo, então mostrando a proximidade do colestatoma com o nervo facial, segmento mastoídeo. Aqui também um corte sagital, mostrando essa lesão o colestatoma de conduto, com uma erosão aqui da região da articulação temporomandibular. A ressonância magnética é utilizada principalmente para o diagnóstico diferencial. Então, tem algumas lesões que você não observa o colestatoma mesmo no conduto, você observa uma lesão polipoide, né? Para essa dúvida diagnóstica, a ressonância é importante. Então, aqui na primeira imagem, nós temos um T1 sem contraste, a gente tem uma lesão levemente heterogênea, iso-intensa em relação ao parênquima, né? No T2, você não observa um preenchimento líquido importante, e aí nos cortes de difusão é que a gente vai ter a confirmação diagnóstica com a restrição, né, das moléculas de água aqui observadas tanto no ADC quanto nesse outro corte de difusão. Então, a ressonância ela é principalmente importante no diagnóstico diferencial. Os principais diagnósticos diferenciais seriam a queratose obliterante, a otite externa necrotizante, o carcinoma espinocelular, o glomus e outros tumores do osso temporal. Então, nessas imagens aqui nós observamos 2 casos de carcinoma de conduto. Então, uma lesão tumoral aqui no conduto e observando aqui um preenchimento do conduto com material de densidade de partes moles e uma erosão do osso timpânico região mais inferior. Então, é uma tomografia que eventualmente pode, de fato, lembrar um colesteatoma de conduto, né? Diferente desse carcinoma aqui, onde nós temos uma lesão muito maior, muito mais destrutiva, já um estágio mais avançado de tumor, né? Essa primeira foto aqui seria um glomus, então pode eventualmente também entrar no diagnóstico diferencial, e aqui um pólipo ocupando totalmente o conduto, isso às vezes também pode ser uma otoscopia de um colesteatoma de conduto. O principal diagnóstico diferencial é a queratose obliterante. Então, a queratose obliterante, ela é a formação de um tampão de pele no conduto, que oclui totalmente o conduto auditivo externo e que é preenchido por cera dentro desse tampão epitelial. Então, essa aqui seria uma foto de otoscopia, então a gente tem toda uma pele com um acúmulo de cera no meio, tá? Geralmente é uma lesão que ocupa totalmente o conduto, tá? E como eu havia dito anteriormente, ela era considerada a mesma entidade que o colestatoma de conduto até 1980, né, quando Pierre Gardens e colaboradores fizeram essa diferenciação clínica das duas doenças. As principais diferenças entre elas, diferenças clínicas, né? Então, enquanto a queratose obliterante, ela acomete principalmente adultos jovens, o colesteatoma tem uma tendência para as pessoas de mais idade, né? Então, você observa aqui realmente o colesteatoma mais nas pessoas mais velhas e a queratose obliterante pegando qualquer idade, um pouco mais jovem, tá? Você pode ter doenças sistêmicas associadas na queratose obliterans, como sinusites e bronquiectasia, tá? O quadro clínico geralmente se dá com dor, né, na queratose obliterante, uma dor aguda, né? E no colesteatoma de conduto, a dor geralmente é uma dor mais indolente e crônica, tá? Na queratose obliterante, como ela ocupa totalmente o conduto, é comum a presença de perda auditiva, né? Então, geralmente, os pacientes apresentam uma perda condutiva, e o colestatoma de conduto, você pode ter a perda auditiva quando o colestatoma, de fato, ocupa totalmente o conduto. Quando é uma lesão colestetomatosa que ocupa apenas a porção inferior do conduto, a audiometria Felipe, pode até ser não sei se seu normal. som tá Tá falhando o interrompido. som? Marco? Melhorou? Não, estou te ouvindo bem, Felipe. Agora Sim, foi, sem obrigado. problema. Na queratose obliterante é rara a queixa de otorreia, e no colestatoma de conduto ela é mais frequente. Tá? A queratose obliterante usualmente é bilateral e o colestatoma de conduto é mais comum ser unilateral. Tá? Em relação à pele do conduto, geralmente após a remoção da queratose obliterans, a pele do conduto está intacta e você não tem osteonecrose ou necrose óssea associada.
enquanto no colesteatoma de conduto é comum uma ulceração focal ali da pele do conduto, e é bem comum nós temos osteonecrose associada. Tá? Em relação ao tratamento, o tratamento pode ser realizado, digamos assim, clínico ou ambulatorial. Então, você pode fazer a remoção desse colesteatoma no próprio consultório e utilização de gotas tópicas à base de antibióticos, corticoides e substâncias esfoliantes, como, por o ácido acetilsalicílico. Tá? O tratamento cirúrgico pode ser reservado para os pacientes que não suportarem essa remoção ambulatorial. Então, o NEM classe 1, 2, 3, que são os colesteatomas restritos ao conduto, geralmente é feito um acesso endoaural. Esse acesso pode ser feito com micro ou com endoscópio, para onde vai ser feita a exérese da lesão, e pode-se utilizar fáscia temporal ou fragmentos de cartilagem para refazer a pele do conduto. E os NEM classe 4, onde você vai ter uma extensão para mastoide ou para articulação temporomandibular, geralmente é necessário um acesso retroauricular ou um acesso combinado. Você vai realizar geralmente uma mastoidectomia, que pode ser aberta, ou você pode reconstruir o conduto auditivo e membrana timpânica, e pode usar rotação de retalhos pediculados ou mesmo fáscia temporal para cobrir o osso exposto do conduto auditivo. Aí, pensando naquela classificação de tomografia, então, tumores que estão limitados, né, ao conduto auditivo externo, você pode apenas fazer cuidados local ou uma canuloplastia. Tumores que invadem a membrana timpânica, orelha média, eventualmente fazer uma timpanoplastia associada. E pacientes que tenham já uma extensão para as células da mastoide, aí vai ser necessário a relação de mastoidectomia, eventualmente uma timpanoplastia, e você pode ou não realizar a reconstrução do canal auditivo externo. E os tumores que já que já avancem fora do osso temporal, aí diferentes técnicas vão ser necessárias para a remoção do colesteatoma. Esse é um artigo onde os autores publicaram de reconstrução do conduto auditivo externo com córtex da mastoide, né, para casos de colesteatoma auditivo. Então, ele tirava um fragmento do córtex da mastoide. Então, esses aqui são as imagens pré-cirúrgicas, né, com lesão colesteatomatosa já com invasão aqui da mastoide, né, e aqui o aspecto pós-cirúrgico, então, a falha aqui da cortical óssea e a cortical colocada aqui para ocluir, e aqui o aspecto da otoscopia. Nós também podemos utilizar fragmentos de cartilagem e de fáscia temporal para essas áreas de falha do conduto auditivo, né? Então, também é relatado com bons resultados também a utilização de cartilagem para essas falhas do conduto. E em relação às crianças, a principal diferença é, enquanto o colesteatoma de orelha média em criança costuma ter comportamento agressivo, né? Muitas vezes as crianças fazem múltiplas intervenções, o colesteatoma de conduto parece ser menos agressivo na criança. E ele tem uma tendência a ir para a região mais posterior do conduto, e não tanto para a região inferior, como visto nos adultos. Isso foi encontrado por outros autores também, né? Então, que a localização, nem sempre a localização nas crianças é a inferior, tá? Então, às vezes ela vai realmente para a região posterior, e como nesse artigo, a maioria dos pacientes conseguiram ser tratados apenas com uma anestesia local e com uma intervenção cirúrgica minimamente invasiva, né? Apenas 10% precisaram de anestesia geral. Então, parece que o colesteatoma de conduto nas crianças é menos agressivo e você pode fazer um tratamento um pouco mais conservador do que os adultos. Para finalizar, eu vou passar 2 casos clínicos. Então, esses foram os casos que a gente teve esse ano no pronto-socorro. Então, um paciente de 22 anos, masculino, que chegou para a gente com uma otalgia esquerda há 3 meses, com otorreia amarelada e úlcera sanguinolenta, e de forma intermitente. E há 2 meses ele referiu uma piora da otalgia, com surgimento de zumbido e tontura, e há 3 dias apresenta um edema periauricular. De antecedentes, ele negava comorbidades ou alergias. O exame físico, ele não apresentava paralisia facial. A otoscopia, não era possível visualizar a membrana timpânica, pois apresentava um pólipo ocluindo totalmente o conduto e que era sangrante ao toque.
Apresentava um rubor e edema em região retroauricular esquerda, e o Verber lateralizava para a esquerda, Rini negativa à esquerda. A audiometria mostrava uma perda condutiva moderada do lado esquerdo. A tomografia corte axial, então aqui nós observamos uma lesão com conteúdo de partes moles, ocupando o conduto auditivo externo, já levando uma erosão óssea, né, adjacente, levando uma erosão também aqui da parte anterior do conduto auditivo em direção à ATM, né, e na orelha média nós tínhamos um velamento, né, de epitímpano e do antromastoide, de algumas células da mastoide, porém sem destruição de cadeia ossicular. Nos cortes coronais, nós observamos também essa lesão ocupando o conduto auditivo externo, determinando uma erosão importante da parte inferior do osso timpanal, que é essa lesão característica do colesteatoma, né? E aqui num corte mais posterior, aqui é o facial, segmento mastoídeo, saindo pelo forame estilomastoideu, e aqui é a lesão do colesteatoma, basicamente do lado do facial. Esse paciente foi submetido a um acesso endoaural, nós fizemos um acesso com endoscópio, tá? Então ele apresentava essa lesão polipóide no conduto, vocês verem que em alguns casos é assim, você veja apenas um pólipo no conduto, não dava para ver o colesteatoma, e só após a remoção do pólipo é que nós víamos que a lesão do colesteatoma mesmo. Então fomos realizando a exérese da lesão. É uma lesão que geralmente ela é razoavelmente fácil de sair do conduto, né? Existe um plano de clivagem aí dessa pele do conduto, você consegue ir descolando bem ela, né? E o colesteatoma de conduto, ele tem nem sempre, mas muitas vezes, o que ele faz? Ele empurra a membrana timpânica contra o promontório e nem sempre a perfura. Eu diria que até talvez seja mais comum não haver a perfuração da membrana timpânica nos colestatomas de conduto. Então, como nesse caso, você veja que o colestatoma ele foi até a membrana timpânica, a gente tirando o restinho do colestatoma de cima da membrana timpânica, ela estava totalmente fora de posição, realmente quase que aderida ali ao promontório, e por isso que ele acaba erodindo ou fazendo ele pode erodir o canal do facial no segmento mastoídeo e empurra a membrana timpânica para depois de onde estaria, para a profundidade do nervo facial. E ele acaba expondo, aí onde está sendo feita essa expressão, é que não deu para ver muito bem nessa imagem a região da exposição do facial. Esse paciente apresentava uma exposição do facial mastoídeo, tá? E a membrana timpânica íntegra. Tá? E aí depois, na região onde tinha a deiscência do facial, que ficava aqui um pouco inferior à membrana timpânica, nós colocamos um fragmentozinho de pericôndrio para cobrir essa falha e o facial não ficar exposto. O outro caso é uma paciente de 46 anos, feminina, com queixa de otorreia e otalgia esquerda há 1 mês. Ela fez uso prévio de cefalexina e galta-siriax por 7 dias sem melhora, negava febre, hipoacusia, tontura ou paralisia facial. Na otoscopia apresentava edema, hiperemia e secreção do conduto. Após aspiração da secreção purulenta, visualizado um pólipo em meato, não sendo visualizado membrana timpânica. Não apresentava paralisia facial nem trismo. A audiometria apresentava essa perda mista, né, já severa, profunda aqui do lado esquerdo. E na tomografia, nós observamos uma lesão muito mais extensa. Então, um conteúdo de partes moles, ocupando a região do conduto auditivo externo, com uma extensão importante para as células da mastoide, né, uma erosão também do osso timpanal na região indo para a articulação temporomandibular. Também apresentava uma erosão da cadeia ossicular, né? Você tinha apenas basicamente a cabeça do martelo, o corpo da bigona já não era mais visível. E nos cortes coronais as imagens são parecidas, né? Só que além dessa erosão inferior, nós observamos aqui a erosão da mastoide como um todo, né? Não é possível observar as células da mastoide, esperão de chaussée, que deveriam estar aqui, né? Uma lesão muito maior, aqui já tinha até exposto facial segmento timpânico, tá? E aqui, nesse corte, aqui seria o facial saindo pelo forame estilomastoideu. Então, o facial segmento mastoideo estava totalmente exposto nessa paciente. Ela foi submetida a um acesso retroauricular, na verdade,
endoral e retroauricular, no caso dela, né? Porque você tem que tirar o colesterol do conduto, mas enfim, o dela foi feito um acesso da mastoide, então o bloqueamento aí das células da mastoide, a identificação do colestatoma dentro do conduto auditivo. Nos prontos-socorros, em geral, é mais comum nós vermos esse tipo de colestatoma classe 4, né, de Nye, né, ou 3 ou 4. Então, você, no mínimo, tem uma erosão importante do conduto, mas é mais comum a gente ver essa extensão para mastoide e tal. Esses Nye classe 2, 1 e 2, que são colestatomas muito pequenos, são muito pouco sintomáticos e são diagnósticos mais de ambulatórios. De rotina. Em urgências, eles não costumam aparecer. Tanto que quando faz a pesquisa qual é a apresentação clínica mais comum dos colestatomas de conduto, a maior dos trabalhos falam que é a classe 3 e 4 de NAI, porque o 1 e 2 geralmente às vezes não chegam nos serviços de otologia, né? Aí o cirurgião já realizando o bloqueamento do muro do conduto, né? Fazendo uma técnica aberta. Aí, usando essa cirurgia, nós usamos monitor do facial, então aqui um estimulador identificando a posição do facial. Foi feita a remoção da cabeça do martelo para melhor limpeza das estruturas. E foi feita uma reconstrução com fragmento de osso em cima da janela, colocada uma face em cima, na topografia de orelha média, e foi deixado com técnica aberta mesmo esse caso. Esse é o aspecto final. Depois, preenchimento de cavidade com gel FUA. Então, finalizando, o colestatoma de conduto auditivo externo é uma doença extremamente rara, mais comum em idosos, vasculopatas e tabagistas. Em relação à fisiopatogenia, é importante a diferenciação do colestatoma idiopático e dos secundários. Dos idiopáticos, parece que o traumatismo crônico do conduto e a microangiopatia seriam fatores para desenvolvimento do colestatoma. O quadro clínico, geralmente, com otorreia, otalgia e hipoacusia, e se complicações, aí sim, tontura, paralisia facial e trismo. A tomografia, geralmente observamos uma erosão da parede inferior do conduto, e ela é importante para avaliar a extensão da lesão, para mastoide, para articulação temporomandibular, por exemplo. O diagnóstico diferencial é principalmente com queratose obliterante, com carcinoma e outros tumores do osso temporal. Nós podemos realizar o tratamento ambulatorial através de limpeza, aspiração e medicações tópicas, ou o tratamento cirúrgico, que pode ser feito com acesso endoaural, através com microscópio ou com endoscópio, e, em alguns casos, mastoidectomia, que pode ser feita aberta ou com a reconstrução do conduto. Isso aí. Parabéns, Felipe, pela aula, viu? Parabéns, muito boa. Valeu. Só te fazer uma pergunta. A um dos primeiros slides que você colocou uma definição do colesteatoma como um tumor. Você concorda com essa definição dos autores ou você acha que não é um tumor? Eu acho que é um tumor, porque os autores falam que não é uma neoplasia. Mas eu acho que um tumor ele é, afinal de contas. Mas você acha que não é? A definição de tumor é qualquer coisa que cresce no nosso corpo, né? Essa é a definição de tumor. Aí, eu vi já que é uma lesão não neoplásica, né? Tá mas considerando isso, eu concordo com você. Eu acho que é um processo inflamatório, né? Começa com uma periostite e acaba levando ao resto, né? Mas do ponto de vista histopatológico, parece que para ser tumor você tem que ter hiperplasia celular. Que no colesteatoma não tem, né? Então, acho que é mais histopatológico mesmo essa... Porque ele se comporta como um tumor, concordo, porque ele erode o osso, ele cresce, remodela, tudo bem.
para saber se, do ponto de vista histopatológico, ele preenche os critérios para poder dizer que é tumor mesmo. Mas, Felipe, foi muito boa a aula, boa revisão, obrigado. Fiquei curioso para saber a evolução dos casos da cirurgia e quanto tempo tem isso, porque naquele primeiro paciente, muito provavelmente, vai ter que fazer limpezas periódicas ali, porque vocês fizeram a reconstrução, mas o conduto ficou preservado, né? Foi. No segundo caso, a epitelização da cavidade foi legal. O primeiro eu cheguei a ver depois no ambulatório e estava um bom aspecto da cavidade, ele estava evoluindo super bem. A segunda paciente eu não vi depois no pós-operatório. Até por conta desse nosso ambulatório não funcionando direito, a gente não tem visto tanto os pacientes assim, né? Esse segundo paciente é aquela paciente da última urgência, não foi? Foi. Aí talvez as fellows possam falar alguma coisa do pós-operatório. Cadê as fellows? Acho que foi a Adriana que estava com você de fellow nessa daí. E cirurgião, acho que foi o Irã. Recente, né? Cadê a Adri? Adri? Agora foi, né? Agora sim. Tá bom. Boa tarde já, quase todo mundo. Boa tarde. Ficou muito bom, assim, eu achei o aspecto da otoscopia, tá? O enxerto tá muito bom, assim, eu achei até que não estaria tão bom, aí eu vi ela na primeira semana, e aí na semana passada foi o Garça que viu, aí eu conversei com ele falou que mantinha um aspecto muito bom do pós-operatório. Excelente, pessoal. Vi ela semana passada, eu retirei só os pontos da incisão retroauricular, mas estava excelente, estava sem otorreia, sem queixo, o paciente estava indo super bem. Bom. Não teve nada de PFP. A gente tem aqui no Hospital São Paulo uma incidência razoável, assim, de colecistoma de conduto. Todo ano, umas 2, 3 vezes por ano, a gente tem uma urgência de colecistoma. Se alguém que se habilitar aí dos residentes a fazer uma revisão, acho que a gente consegue, com certeza, um N interessante para fazer essa análise. Bom, posso fazer um comentário? E agente teratolítico, Felipe, você leu alguma coisa? Não, professor, eu procurei e não tem nada descrito. A gente usa, né? A gente gosta do diprosalic, que tem ácido salicílico, funciona super bem, mas eu não consegui encontrar. Bom, das Felipe, medicações tópicas. Eu queria te dar os parabéns, eu achei a revisão fantástica, mas eu queria fazer um seguinte comentário. Logo no início comentou-se a utilização da terminologia tumor ou não usar a terminologia tumor, mas eu acho que o mais importante é também a gente usar a terminologia anatômica correta no momento que você está descrevendo as lesões. E o tempo inteiro você está usando colestatoma de conduto auditivo externo, colestatoma de conduto. E hoje, já, desde a minha época de residente, essa terminologia anatômica não é a mais adequada. Então, assim, você não tem visto nada descrito colesteatoma de meato acústico externo, você está falando de meato o tempo inteiro, você não tem conduto mais, nós não temos conduto auditivo externo, nós temos meato acústico externo. E não é mais ouvido o tempo todo, é orelha. Sabe por que eu estou perguntando isso e estou reforçando? Porque, em termos de didática, o Testa teve um problema seríssimo na hora de escrever capítulos de livros, de usar terminologias adequadas, usar terminologias, na língua portuguesa, e indivíduos não aceitarem a terminologia adequada justamente porque todo mundo usa a terminologia que não é mais adequada. Então, você não tem lido nada que fala colesteatoma de meato acústico externo. Eu vi que na sua terminologia em inglês, você fala que a lesão é no meato acústico externo. Não, nos trabalhos, professor, é tudo canal aditivo. Nos trabalhos em inglês, eles dão como canal auditivo externo, na terminologia inglesa. O meato, na terminologia inglesa, eles não usam, basicamente. Não usam. Não Mas usam. se você for pegar a nómina anatômica, deve ter o significado em inglês como canal, mas na nómina anatômica, na língua portuguesa, não existe canal. Existe meato. Vocês têm visto alguma coisa assim? Testa, você teve grande dificuldade em usar a terminologia adequada no seu último capítulo de livro, foi isso?
Era o negócio das janelas, que o autor de um livro que a gente foi publicar, ele não aceitava colocar janela da cópia, janela do vestíbulo. Ele queria a janela redonda, a janela oval, que eram as mais comuns, e o negócio do meato também, e orelha, que a gente usa, e ele queria ouvido. Mas aí eu mostrei a nómina anatômica que o professor Prates me passou, e é de, acho que é 69 ou 72, é bem antigo. E lá tem português e latim. E às vezes a gente mistura. Então, quando a gente fala tragus ou trago, então é português e latim. Só que a gente mistura palavra em latim com português e vira uma confusão. Na hora de escrever o capítulo, não pode fazer essa mistura. Os ingleses usam muito a palavra canal. Eles usam external ear canal, internal ear canal. Eles não usam muito meato. O meato eles usam mais para um espaço virtual. Mas a gente no português mudou essa nómina, né? Para meato. Mas parabéns. Foi muito Perfeito. Posso dar um recado